Eu sou Ivana Bezerra Rangel, tenho 54 anos, quase 55. Sou nascida em Juazeiro do Norte, vim morar em Fortaleza aos 10 anos, mas confesso que saí do Cariri, mas o Cariri não saiu de mim. Eu amo a minha terra, costumo voltar para lá com muita frequência e assim, tudo que eu posso fazer para valorizar, até para mostrar um pouco do que é o nosso Cariri, eu faço. Tenho muito apego a essa coisa de família, do nosso povo, da nossa gente. Meu pai sempre valorizou muito essa coisa das nossas terras. Quando, como eu falei, a gente veio morar aqui, mas continua com um vínculo muito forte com o Cariri, a minha família é toda de lá. Enfim, fui crescendo. Quando eu cheguei em Fortaleza, fui estudar no colégio cearense. Para mim foi assim uma loucura, porque eu saí de um colégio Monsenhor Macedo, lá em Juazeiro, pequenininho, com aquela coisa que todo mundo sabia quem era a Ivana, filha do Ivan, da Marisa, né? Aquela coisa toda. Meus irmãos também estudavam lá, então, e aqui aquela coisa muito grande. Nós somos 5 filhos. Eu brinco, gente, que eu não sou nada. Eu não sou a mais velha, nem sou a mais nova. São 2 mulheres, um homem, eu sou a 4ª. Depois de mim tem mais uma irmã, que infelizmente faleceu, a Ana Amélia, que era a nossa caçula. E então, assim, hoje eu sou a caçula, né? Mas, na verdade, sempre tem um destaque para a primeira, né? Para a caçulinha, para o filho. Então, eu era meio que nada no meio da história. O meu pai sempre trabalhou com algodão. Lá ele tinha uma usina de algodão. Só que a usina cresceu muito e ele precisou transformar essa usina em uma indústria têxtil. E aí, por isso, a gente veio morar em Fortaleza, em função do crescimento do negócio do meu pai. E que existe até hoje, que é a Têxtil Bezerra de Menezes, mas com certeza foi mais por conta do negócio, né? Senão, se duvidar, a gente ainda estaria por lá. Não só na infância, mas na adolescência, o que mais pegou para mim, as maiores dificuldades que eu tinha, era de não acreditar em mim. Eu sempre me achava aquém, sempre me achava incompetente, sempre me achava incapaz. Confesso que não sei porquê, não diria que foi pela educação, pela, sei lá, convivência com a minha família, não sei dizer. Mas realmente isso foi uma coisa que sempre me acompanhou a vida toda. A falta de crença no meu valor, na minha capacidade. E isso continuou até a minha adolescência e confesso que até no início da vida adulta. Existe um sítio na nossa família, que até hoje está lá, que eu amo ir, que foi onde eu passei a maior parte da minha infância. A gente morava em Juazeiro, esse sítio fica no Crato, no pé da serra. Então, assim, as minhas melhores memórias, lembranças e às vezes eu até quero dar uma relaxada, tipo assim, dar uma parada nesse momento para... Eu tô lá, eu me levo para lá, eu tô com certeza... Chama sítio Lameiro, é no Lameiro, que é um local lá do Crato. E assim, e lá o que mais que eu me recordo, que eu realmente assim, tenho como uma coisa que eu queria muito ter feito pelos meus filhos, queria muito que os meus netos tivessem a oportunidade, era de conviver com as pessoas de lá. Então assim, eu acordava, eu ia para a casa do morador, minha melhor amiga era a filha do morador, a Socorrinha que a gente chamava, e aí aquele dia lá, tomando água do pote deles, sabe, o banho era na bica, lá tem uma nascente maravilhosa nesse sítio, então a gente tomava banho na bica, eles não tinham banheiro, era só o sanitáriozinho, aquela coisa bem precária, mas tinha, o banho era naquela bica, sabe, aí lá tinha um açude, feito pelos, não sei se meu pai, meus tios, enfim, aonde se botava peixe, então a gente tinha que todo dia pescar aquele peixe, e a gente aprendeu a tratar o peixe, a fritar o peixe, sabe, também tinha uma coisa assim que eu me lembro demais, a gente esteve lá recente, há um mês mais ou menos, eu fui com meu pai e meus irmãos, e eu fui ver o local onde a gente tinha um fogareirozinho com a panela de barro para fazer o nosso almoço. Então, assim, são coisas que às vezes eu paro para pensar, digo, poxa, como eu era feliz. Como foi uma infância realmente assim, raiz, sabe, aquela coisa de subir em árvore, de rodar aquele sítio que é enorme todo, sabe, pé no chão, como eu falei. Sempre eu tinha muita amizade com as pessoas mais humildes. Eu não sei explicar, mas assim, essa moça,
era minha melhor amiga, literalmente. Eu tinha minhas amigas do colégio, mas final de semana chegava aquela coisa de conversar com ela, de desabafar, enfim, era uma coisa realmente muito bacana, sabe? E, como eu falei, muita coisa, logicamente, a gente aprende com os pais, né? O meu pai é assim. Até hoje a gente chega na fazenda, ele tem fazenda em Juazeiro, na hora que a gente senta para tomar café, vem o gerente, vem o morador, vem o vaqueiro, vem não sei quem, de noite, os filhos dos moradores, tudo sentado no chão conversando com a gente, então isso me marca demais, sabe? Essa coisa da gente conviver com as pessoas, seja ela quem for, seja ela de onde for, seja ela o que ela faz, e me marcou demais, sabe? Marcou demais, e como eu falei, é um local assim que a gente, como eu acabei de comentar que a gente foi lá recente e o meu pai queria ficar na fazenda em Juazeiro. Eu falei, não, pai, por favor, vamos dormir lá no Crato, vamos dormir lá na Serra, a gente chama de Serra. Vamos dormir lá na Serra, eu preciso tomar um banho naquela piscina. Gente, é uma piscina gigante, de água natural, da própria nascente, onde não tem cloro. A gente toma banho de lavar o cabelo naquela piscina. Eu estou falando isso porque quem conhece não pode deixar... Todo mundo sabe essa história de tomar banho de sabonete e shampoo na piscina, porque é uma água considerada mineral. Então, assim, aquela água azulzinha que não tem um produto químico, e aí eu sei que finalmente nós chegamos lá de noite e eu não contei conversa. É frio lá, é tipo Guaramiranga, sabe? Aquele friozinho gostoso. A hora, botei meu biquíni, eu, meu irmão, minha irmã, a gente pulou na piscina, parecia 3 crianças, para relembrar realmente, para ter a sensação daquele prazer que a gente tinha quando era criança. Nós todos aprendemos a nadar lá, que foi um trauma, que o meu pai não escute, mas ele que ensinou a gente a nadar meio que afogando, sabe? Tipo assim, pula e te vira. Então, a gente tem esse lado meio traumático, né? Até quando a Ana Amélia mais nova começou a nadar, que ele foi ensinar a gente sem querer ver, e ele, bora, olha aí que vocês sofreram, vocês têm que ver como é que foi, enfim. Mas mesmo com alguns momentos desse de meio que de aperreio, a gente tem uma recordação muito boa de lá. Então, assim, é um sítio, como eu falei, é da família do meu pai, e eu imagino que nunca na vida será dividido, nunca na vida ninguém vai vender uma parte para o outro, porque todos os meus primos, toda a minha família tem esse sentimento por esse local, sabe? É muito bacana. Essa minha convivência com o seu Noé, que era o pai da Socorrinha, e a dona Adalgisa, é muito interessante, porque, assim, logicamente, na época eu não pensava nisso, né? Mas, assim, gente, era uma família de 7, 9 crianças, filhos, e almoçavam todos na mesa juntos, jantavam todos na mesa juntos. Se tinha muita comida, eu era mais uma boca, né? Então, assim, se era pouca comida, dividia tudo igualzinho para não faltar para ninguém, sabe? Tinha oração antes da refeição. Então, assim, independente da condição social, financeira, intelectual, a pessoa pode ter uma família equilibrada, uma família que crê em Deus, uma família unida. É tanto que ele educou todos, casou todos. Então, assim, aquilo ali me serviu de exemplo, como falei, na época talvez eu não me tocasse, né? Eu não tenha chegado a essa conclusão e a tanta análise daquela família, tão simples, tão humilde, ao mesmo tempo tão rica de muita coisa que hoje a gente vê faltando nas famílias mais abastardas. Ixi, falou, enfim, tu corta, né? A gente não vê em famílias que têm toda a condição desse mundo para ser do bem, não é. Eu tive um pouco de retardo, digamos assim, no meu crescimento, então eu sempre fui muito minhonzinha. Então isso também me atrapalhava bastante, eu me sentia sempre bem inferior a todo mundo, principalmente imagina, chegando na adolescência. E assim foi até os meus 15, 16 anos, onde eu era sempre a menorzinha, eu era sempre muito minhonzinha, entrei na puberdade muito tarde. Então, assim, tive uns apelidos meio cruéis na infância por conta disso, né? Alguns da minha família me chamavam de ratinha, muriçoquinha, então aquela coisa assim bem, sabe, cruel. Então, até hoje eu tô rindo, né? Mas confesso que eu sofri um pouquinho por conta disso. Demorei para entrar na adolescência, então, assim, aquela coisa do patinho feio, literalmente, sabe? Faço questão realmente de falar, porque eu sinto que eu comecei a ver isso meio tarde, mas graças a Deus eu falo que eu desabrochei já praticamente com 40 anos de idade. E tudo o que aconteceu na minha vida foi pelo esforço da minha mãe, pela dedicação e amor da minha mãe por mim e pela medicina. Então, eu entrei na puberdade com tratamento hormonal. Eu tive os meus 2 filhos com fertilização in vitro, ou seja, eu não engravidei. Tudo aquilo que eu botei na cabeça que eu não seria capaz de fazer, de ser, aconteceu.
Então, entrei na puberdade com remédio, tive meus 2 filhos com fertilização in vitro, eu nunca ovulei na minha vida. Vocês sabem o que é isso para uma mulher? Não tenho vergonha de dizer, porque, graças a Deus, existe tratamento para isso. Hoje a medicina está muito avançada. Gente, eu com 17 anos, eu fui em vários médicos, não só do Brasil, de fora do Brasil, para se descobrir o que é que eu tinha. Meus ovários eram normais, meu útero era normal, minha hipófise era normal, não tinha nenhum problema de saúde, mas nada acontecia. Um belo médico de São Paulo, não vou dizer o sobrenome, mas ele se chamava Dr. Bernardo, que eu não sei por que, cargas d'água. Eu botei esse nome no meu filho, porque eu tinha ódio a esse homem. Porque ele simplesmente disse assim, olha, você já vá pensando, quando você casar, você vai adotar uma criança, porque você jamais será mãe. Quando esse médico me falou isso, assim, foi a maior facada que eu podia receber na vida, porque eu sonhava muito em ser mãe, mas eu tinha essa coisa de não poder ser mãe, desde antes de entrar na adolescência. 2 ou 3 anos depois dessa história do Dr. Bernardo, veio o primeiro bebê de proveta. Quando eu vi, não sei se na Austrália, não sei aonde, eu falei, olha aí, quem sabe eu serei uma dessa também. Ou seja, eu comecei a pensar que assim, ninguém pode pensar que não existe luz no fim do túnel, que a gente não tem o poder digamos, de levar uma situação, um pensamento tão a sério, se a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é que um dia se vai. Mas, assim, eu só consegui começar a pensar nisso depois que algumas coisas começaram a acontecer. Essa história do bebê de proveta foi um deles. E aí botei na minha cabeça que eu seria mãe sim, nem que fosse bebê de proveta, como de fato foi. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. A Lise tem 23 anos, é dentista. Hoje está, neste momento, fazendo pós-graduação em Goiânia, mas já tem o consultório dela aqui em Fortaleza. Já é totalmente independente, é uma menina brilhante. E tem o Bernardo, de 15 anos. A Lise é filha do meu primeiro casamento, o Bernardo é do meu segundo casamento. Após a separação do pai da Lise, depois de uns 2 anos, eu conheci o pai do Bernardo. Ficamos casados por 11 anos. Me separei de novo. E hoje estou com o meu terceiro e último e definitivo marido, o Alexandre, que é uma pessoa que assim, veio realmente para fazer a diferença na nossa família. Ele é um rapaz que já era meu amigo na adolescência. Na verdade, os nossos pais eram amigos, então a gente convivia muito na casa de praia, né? Tanto a nossa família como a dele tinha casa no Cumbuco. Então foi muito interessante porque a gente se reencontrou depois de 30 anos sem se ver. E foi bacana porque as famílias já se conheciam. Eu era muito amiga da irmã dele, da Dani, uma cunhada muito querida. E aí foi tudo muito fluido, muito tranquilo. Meus filhos são muito apegados a ele, a gente casou, literalmente. No dia que eu fiz 50 anos, nós casamos, com tudo que tinha direito, de bênçãos e tudo mais. E o filho dele também, o Pedro, é um menino muito bom, muito amigo dos meus filhos. A gente tem literalmente 3 filhos, que você não distingue quem é filho de quem. Então, assim, é uma bênção que Deus me deu. E se Deus quiser, ficaremos velhinhos juntos. Eu fiz economia na Unifor, mas é muito interessante a minha história acadêmica. Eu passei no vestibular cedo, né? Comecei a faculdade com, sei lá, 16, 17 anos, nem lembro. E fiz direitinho, né? Os semestrezinhos e tal. Nunca gostei muito de estudar. Não vou mentir que não era o meu forte. Amava trabalhar, desde cedo gosto muito de trabalhar, mas o estudo não era meu forte. E aí comecei a estagiar no segundo semestre, comecei a estagiar no BIC Banco. Só um expediente, estudava de manhã, trabalhava de tarde, beleza. Com 1 ano mais ou menos de banco, eu fui efetivada. Na época, nem sei como é que fala hoje, mas eu passei a ser escriturária. Saí do estágio para ser escriturária, me achava, né? Para isso eu tive que trabalhar de manhã e de tarde. Eu trabalhava 8 horas. Então o que é que eu fiz? Transferi a faculdade para a noite. Aguentei um semestre. A pessoa não gosta de estudar. Trabalha de manhã, trabalha de tarde, vai direto para a faculdade. Chega em casa, sei que hora da noite. Ora, tranquei na hora. E primeiro, segundo ano, terceiro ano, quarto ano com a faculdade fechada, Ana Amélia, minha irmã mais nova, 6 anos mais nova, faz economia, se forma, 1 ano de formada, 2 anos de formada, aí o meu pai me chama. Filha, vem cá, e sua faculdade? Ana Amélia é muito mais nova, já se formou. Você se formou? Aí eu digo, não, pai. Como é que você não se formou? Por quê? Porque eu tranquei minha faculdade. Ele, eu não admito. Como é que o meu pai formou 7 filhos, 2 não se formaram porque foram para o exército, são coronéis? Como é que eu vou chegar no céu se um dia eu morrer? Se um dia eu morrer?
Como é que eu vou chegar no céu e dizer para o meu pai que dos meus 5 filhos um não se formou? Isso é inadmissível, você me traiu, você me decepcionou, você agora vai fazer sua faculdade, diga aí o que é que falta. Eu trabalhava com ele na época, né? Pois você vai fazer 10, 12, 14 cadeiras por dia, vai trabalhar 1 hora só, mas você vai se formar daqui para o final do ano. Então, gente, foi isso que aconteceu. Eu fiquei fazendo talvez o mínimo do mínimo na consultora e, contra a minha vontade, sofri horrores, arranjei professor particular. Porque eu não conseguia dar conta, econometria, sei lá o que, eu não sabia nem para onde é que ia. Mas eu me formei. Graças ao meu pai, se Deus quiser, se um dia ele morrer, ele vai chegar lá tranquilo com o pai dele não vai chamar a atenção, puxar as orelhas dele, porque eu não me formei. Porque graças ao meu pai, essa cobrança, essa chamada, né, esse cagacito que ele me deu, eu me formei. Hoje eu sou uma economista. A minha ida para os Estados Unidos para fazer intercâmbio, na verdade, assim, foi bem interessante. Eu tinha começado a namorar, meu primeiro namorado, e o meu pai não aceitava aquela coisa da filhinha, não sei o que lá. Então, ele inventou este intercâmbio, contra a minha vontade. Fui sem querer, sofri horrores quando cheguei lá, pela timidez, pela saudade de casa, pela saudade deste namoradinho. E aí, assim, foi bem difícil no começo, mas com 2, 3 meses, eu já comecei a me valorizar, a ver que eu realmente não era aquele patinho feio que eu me achava. E aí comecei a deslanchar e foi uma mudança muito interessante, porque em 6 meses eu mudei não só fisicamente, como também um pouco até da minha personalidade, sabe? Da minha vontade de ser gente, de crescer, sabe? De aparecer, digamos assim. Então foi bem marcante essa minha saída, digamos assim, do colo da minha família. Lá eu engordei, eu cresci e eu cheguei aqui meio que já uma outra pessoa. Já com vontade de trabalhar, eu já era universitária, na época eu fazia economia. E aí eu consegui um estágio no Bic Banco, na época era um banco da minha família, e lá já comecei com contato com pessoas, aquela coisa assim de ter que me soltar, ter que me virar. Com 4 anos de BIC, eu recebi uma proposta para trabalhar no Banco Nacional, que para mim foi a maior vitória profissional, porque, poxa, aquela menina velha que não se dava valor, foi vista por um banco de fora, não era mais o banco da minha família, né? E aí, lá eu consegui, assim, um leque de amizades que até hoje eu trago comigo. Ou seja, eu trabalho hoje em hotel, é um ramo completamente diferente do banco, mas a gente consegue manter aquele ciclo de amizade que, logicamente, o networking faz negócio e a gente termina que uma coisa ajuda a outra. Então, passei esses anos no banco, foi realmente uma senhora escola. Tanto eu aprendi muito como profissional, mas também como ser humano, aquela coisa de ter responsabilidade, de ter horário, de respeitar as pessoas. Comecei como gerente de contas, depois passei a ser gerente geral de um núcleo de pessoas físicas de grande porte. Então, assim, foi uma oportunidade única da minha vida, a questão do banco. Depois o Unibanco comprou o Banco Nacional e eu ainda continuei lá por uns anos. E lá, como assim, quando eu comecei a enxergar que realmente a coisa era um pouquinho diferente do que eu imaginava, do que eu vinha vivendo, eu já me imaginava entrando na faculdade, sempre pensei em fazer alguma coisa ligada a finanças, a economia, desde cedo. Esqueci de falar, mas criança em Juazeiro, na época dos romeiros, eu fazia uma banquinha em frente à nossa casa para vender din-din, vender bolo, vender sandálias, lá tem muita fábrica. Na época já tinha, agora nem se fala, o polo calçadista de Juazeiro é muito, muito forte. Então eu conseguia às vezes até de um amigo do meu pai, sandálias para vender para os romeiros. Então eu sempre gostei dessa coisa do comércio. Na faculdade eu tinha uma colega que tinha uma confecção na Maraponga. Então eu pegava roupas também dela para vender tipo sacoleira, sabe? Então assim, essa coisa das finanças, da economia sempre foi bem, bem forte na minha vida. E na viagem, no intercâmbio, eu vi que realmente era aquilo que eu queria. E assim que eu chegasse, eu queria um estágio, eu queria crescer, eu queria correr atrás dos meus sonhos. E realmente foi um período bem de transformação. Depois que eu cheguei, já fisicamente bem diferente, né? Cheguei com mais corpo, engordei uns 10 quilos, mas assim, eu precisava realmente. E aí isso tudo fez com que eu realmente desabrochasse em termos de amizade. Passei a ter um ciclo de amizades bem maior, aquele namorinho já acabou, já fui curtir a vida com as minhas amigas, com outro
digamos, com outro propósito de vida. E aí realmente tudo veio mudando. Foi quando eu entrei no banco e comecei a mostrar também para a minha família o meu valor como profissional. Aquela ratinha muriçoquinha já não existia mais, né? Eu estava já crescida. E de lá para cá, tudo vem acontecendo assim. É interessante como eu sempre me lembro dessa fase da vida como uma superação, sabe? Porque assim, foram fases que eu passei que com certeza quem estava comigo, até a minha família, meus pais, meus irmãos, não davam conta que aquilo ali era uma coisa tão séria, né? Assim, tão forte para mim. Talvez eles tenham se tocado só depois que eu passei, depois que eu consegui vencer, digamos assim, essa situação talvez até criada por mim, não sei, pelo contexto familiar, né, de, como eu falei, nem ser uma coisa, nem ser outra. Trabalhei em torno de 8, 10 anos em banco, depois fui trabalhar com meu pai na construtora, foi interessante, ele começou a construir e eu visitava os clientes do banco. Então, para vender os apartamentos do meu pai, eu visitava os mesmos clientes que eu tive contato, que eu fiz amizade, que eu tive todo aquele relacionamento no banco. Então, isso aí fez com que eu fortalecesse ainda mais o meu ciclo de amizade profissional. Eu falei, meu pai sempre trabalhou com algodão, indústria têxtil e tudo mais, mas o sonho dele, desde pequeno eu sabia, era ter um hotel. Então, ainda morando em Juazeiro, ele comprou uma casinha na beira-mar, que ele disse que com certeza iria conseguir comprar mais casas para fazer o hotel dos sonhos. E aí, realmente, ele comprou uma, comprou outra, só que, infelizmente, para fechar o terreno que ele precisava, o último terreno que faltou, a família não aceitou vender. Tinha que ser uma permuta no local. Então, não pôde fazer um hotel, ele fez um flat, onde hoje é o Blue Tree. Ali, aquele edifício, que na verdade é um flat, se chama Ivan Bezerra, que era o grande sonho dele de ter um hotel. Como teve que ser flat, terminou que foram vendidas as unidades, aquela família que morava lá ficou com alguns apartamentos. Hoje a gente ainda tem o nosso pezinho lá, eu faço parte do conselho do condomínio a vida toda, conselho fiscal, porque eu sei de tudo, o meu escritório era dentro da obra. Então, assim, tudo lá, até assim, as instalações elétricas e hidráulicas, eu sei onde é que estão, porque realmente eu ficava lá durante toda a obra. Com a ideia de fazer um hotel, eu saí do banco, fui trabalhar na construtora do meu pai para construir o tão sonhado hotel. Foi aí que eu tive muito relacionamento bacana com os clientes e, enfim, veio o hotel, que na verdade não era a realização do sonho dele, porque não era dele, foi vendido. Então, ele logicamente não desistiu de realizar o sonho, e aí eu comecei a procurar terrenos, que na beira-mar infelizmente não tinha mais, mas começamos a encontrar casinhas na Praia de Iracema, que também é beira-mar, lá também é beira-mar, e aos poucos fomos comprando e em 2001 nós conseguimos um terreno suficiente para fazer o que hoje é o Hotel Sonata. Então ali foi realmente aonde ele conseguiu fazer o que ele tanto sonhava, que era o hotel. Aconteceu um detalhe muito triste nesse período, que a ideia era de meu pai dar continuidade na construtora, eu continuaria trabalhando com ele, e a Ana Amélia, minha irmã mais nova, que na época trabalhava na Filate, que é a malharia da família, ela sofreu um atentado no Paraguai, infelizmente veio a falecer, e era ela que ia administrar o Sonata. Então, assim, naquele momento houve essa mudança, digamos assim, em função do falecimento da Ana Amélia. A partida da Ana Amélia foi um momento muito, muito duro para a gente. A Ana Amélia era uma pessoa muito iluminada, sabe? Aquela pessoa que até só depois da partida dela é que nós descobrimos o quanto ela era caridosa, o quanto ela era especial, o quanto ela era iluminada, sabe? E aí, assim, numa viagem a negócio, ela foi visitar um cliente no Paraguai, e aí do aeroporto para o hotel, numa tentativa de assalto, ela levou um tiro e veio a falecer. Então, assim, para a gente foi, confesso que, eu não sei nem dizer o tamanho da dor, porque uma coisa é você perder um ente querido com uma certa idade, ou mesmo por uma doença, onde você vai se preparando para aquela perda. E no caso dela, não. Gente, eu falei com ela, tipo, 3 horas, 2 horas antes, ela no free shop perguntando se eu queria alguma coisa, e aí 3, 4 horas depois o meu irmão liga pedindo para eu abrir a porta de casa, que eu sem entender o porquê que ela tinha falecido. Então, assim, foi um baque muito grande. E aí depois falar isso para o meu pai, para minha mãe, para o Luiz Heleno, que era o esposo dela na época. Então, assim, foi muito cruel. Se passaram 20 anos e, assim, é muito
doloroso até para falar isso hoje, porque não vou dizer que é inaceitável, porque Deus sabe o que faz. A vontade dele é inquestionável, mas é duro. Eu confesso que eu não tenho assim, nenhuma inspiração específica, digamos assim, de alguém que eu, poxa, gostei, quero ser. Não, mas algumas pessoas, até colegas de colégio mesmo, eu lembro que eu tinha uma amiga chamada Celica Novas, até hoje eu tenho contato com ela mora em Brasília, e ela era uma pessoa assim que eu achava muito bacana a postura dela no colégio, sabe, a forma dela se comportar. Tinha a Ana Cristine também, que era do Colégio Cearense, que até é prima distante, que eu gostava muito da determinação dela. Então, assim, talvez por eu ser, na época, principalmente da adolescência, aquela pessoa mais retraída, mais tímida, eu sempre tinha em algumas amigas alguns exemplos de fortaleza, digamos assim, que eu gostaria de seguir. E na vida adulta, na vida profissional, também é a mesma coisa. Então, assim, sempre tem, principalmente mulher, né? Assim, eu termino olhando para algumas mulheres e tipo assim, poxa, essa daí é bacana. Hoje, por exemplo, vocês me perguntassem quem seria a pessoa que eu acho bacana como profissional, que se preocupa com o outro, que é super bem sucedida, eu falaria Tiziana Rolim. É uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que ela faz, não só como profissional, principalmente não só como profissional, mas com o olhar de ver o próximo, de ver o outro, de fazer a coisa acontecer sem ser dar esmola, né? Que é muito fácil você dar esmola, você abrir a bolsa e dar esmola para alguém. Não. Muito mais importante que isso é você fazer a diferença na vida de alguém. E isso ela sabe fazer. Então, assim como a Tice, tem várias outras mulheres que eu me espelho e procuro, né? Eu brinco muito até com ela mesma. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ti. Porque eu acho que a gente tem sempre o que crescer, sempre o que aprender. E eu sempre gosto de me espelhar no que é bem mal que eu. Então, até lá no Hotel Sonata eu brinco muito. Não, eu não me comparo, eu não olho o que é que o meu concorrente está fazendo, de jeito nenhum. Eu olho sempre o que é que os maiores estão fazendo. Então, sem citar nomes, mas assim, tem um determinado hotel aqui, que eu considero o mais top, na verdade, que se é para eu fazer alguma coisa, eu vou para lá. Eu vou olhar ele, sabe? Eu não vou para aqueles hotéis que tem inúmeros da mesma categoria, inúmeros no mesmo perfil do Hotel Sonata. Não, eu não vou para esses. Eu vou, então, assim como no profissional, eu também vejo sempre alguém que está muito à minha frente para ver o que é que eu preciso, que falta ainda eu fazer para eu chegar lá. De tantas coisas que eu passei, de tantas transformações, digamos assim, que eu passei na minha vida, eu tenho uma coisa muito forte em mim, que é valorizar o que é nosso, valorizar o nosso povo, valorizar o nosso costume. Então, assim, eu sempre que vejo alguém falando ou desdenhando de alguma coisa do nosso povo, não só do cearense, do nordestino como um todo, eu tomo as dores, sabe? Eu tomo as dores valendo, porque eu acho que a gente tem que valorizar sim, assim como a gente tem que se valorizar. Se eu não me valorizo, quem vai me valorizar? Se eu não valorizo o povo cearense, quem de fora vai valorizar? Então, assim, eu acho que nós, como cearenses, como nordestinos, precisamos, em toda oportunidade possível, mostrar o nosso valor. Eu vou dar o exemplo do Hotel Sonata, como eu comentei. Eu sempre comento para algumas pessoas que, assim, eu não aceito nenhum objeto que não seja feito por um artesão cearense. Pode ser do estado do lado, digo, valeu, lindo, mas eu vou levar para minha casa, mas aqui no hotel não. Por quê? Porque eu quero, quem vem de fora, gente, quer ver o que é nosso. A pessoa não vai vir para Fortaleza, não vai vir para o Ceará, para chegar num hotel todo sofisticado, cheio de coisa comprada num sei lá onde, sabe, às vezes até em outro país. Não, se eu quero ver coisa de Bali, eu vou para Bali. Se eu quero ver peças da Tailândia, eu vou para a Tailândia. Não. Lá no Sonata a gente tem estátuas do Mestre Nossa de Juazeiro. Nós temos barros lindíssimos, parece mais umas cerâmicas, sei lá da onde, de Aracati. Nós temos muita coisa de corda, de palha, tudo feito no nosso Ceará. Então, assim, eu acho que cada um tem meio que por obrigação fazer a mesma coisa, sabe? Por quê? Só porque nasceu no Sul, no Sudeste, é melhor que a gente? É superior? De forma alguma, pelo contrário. Vai atrás dos melhores alunos do ITA, onde é que nasceram, onde é que estudaram, onde é que foram educados, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê as pessoas sendo valorizadas muito mais pelos de fora do que por a gente. Você chega nos melhores restaurantes de São Paulo, do Rio, não sei de onde,
Da onde são os garçons? Da onde são os chefs? Sushi Man. A maioria é cearense. Se não é cearense, é de algum outro estado aqui pertinho. Mas cearense é só o que tem, ou seja, nosso povo é bom. Se duvidar, é o melhor. Só precisa que a gente valorize e que a gente mostre que realmente eles são, né? A gente tem que mostrar o nosso valor, as nossas qualidades, logicamente, sem ser snob. Porque muitas vezes, me perdoe os sulistas, mas muitas vezes eles são snobs se sentindo superiores a gente. Eu só não entendo por quê. O fato de você nascer num lugar diferente do meu, você é melhor que eu? De forma alguma. O Sonata nasceu pelo sonho do meu pai de ter um hotel, né? Como não conseguiu antes, foi realmente onde ele realizou o sonho de ter um hotel. E eu, como fui a escolhida, né? Realmente assim, eu já vinha pela obra acompanhando tudo que diz respeito à parte de hotelaria junto com a Ana Amélia, então eu terminei ficando lá. E lá eu comecei a sentir a necessidade de fazer uma coisa diferente, sabe? Então assim, nós começamos de cara assim com... Digamos, eu sempre me preocupei, eu tenho horror de desperdício, sabe? Eu acho que se tem uma coisa que a gente não pode, é pecado para mim, é desperdiçar. Então, a gente já começou, assim, a parte de reciclagem, por exemplo, em vez de ter aqueles latões, aquelas cores que todo mundo conhece, não, a gente tem armários, com prateleira, com porta. Então, é bonito ver o pessoal da Ascajan, que são os catadores do Janguruçu, eles chegam lá, gente, eles falam, poxa, a gente chega aqui, é tudo limpinho, organizadinho, a gente parece que está chegando numa loja. Ou seja, naquele momento a gente estava fazendo, ainda está fazendo a diferença na vida daquele pessoal que chega ali e tem uma profissão tão digna quanto a nossa. Seja lá o que cada um faz, a profissão dele é tão digna quanto a sua. Ele põe comida no prato do filho dele igual a você. Então, por que eu não vou tratá-lo igual aos outros meus fornecedores? Ele é um fornecedor meu. Eu, em vez de estar botando aquele lixo para ser coletado e eu pagar pelo peso, que a gente paga, a coleta de lixo é pelo peso, em vez de pagar, aquele cara lá está me fazendo economizar, porque ele está levando o meu lixo reciclável. Então, ele é meu fornecedor. Por que eu trato o meu fornecedor de fruta, de carne, oferecendo água, tratando bem, e o meu catador do Janguruçu vai ser tratado diferente? Não, gente. Ele tem o mesmo valor. Ele tem a mesma dignidade. Eu tenho parceria com vários grupos de mulheres. Um deles se chama Remes. Essas senhoras trabalham só com produto reciclado. Então, assim, eu escolho alguns produtos que elas precisam mais e dou para elas. Aí, a garrafa PET, os banners dos eventos, né? Aquele banner que toda empresa que faz evento tem um banner. Para onde vão esses banners? Elas transformam aquilo em bolsa, em carteira, em um monte de coisa. Só não vai para o meio ambiente. E também não é vendido no peso, porque assim, eu valorizo também, além de valorizar o catador, eu valorizo também quem transforma aquilo ali em alguma coisa útil, alguma coisa que realmente, poxa, isso aqui não poluiu o meio ambiente, ele se transformou num brinquedo, num carrinho feito de garrafa PET, como a gente está cansado de ver lá no Sonata acontecer. E aí, simplesmente, nessa minha parceria com a Remes, elas me pediram um espaço, hoje acontece todo mês nós temos uma feirinha dentro do hotel, com vários grupos diferentes de mulheres, na verdade mais de uma vez por mês. E aí, um belo dia eu chego lá, né? Logicamente, eu gosto de valorizar o trabalho delas e tal. Aí fui lá e tinha sabonete, esfoliante, não sei o que. Eu digo, tá, isso aqui é o quê? Aí a dona Geni, é o seu óleo de cozinha, que não está poluindo o meio ambiente, está sendo transformado em sabão, sabonete, e indo para as famílias sobreviverem, ou seja, é um meio de vida de muitas famílias, gente. Aquele óleo de cozinha que a gente tem na nossa casa, que em vez de botar no ralo da pia, que vai não só prejudicar a encanação do seu prédio, como poluir o meio ambiente, junta numa garrafa PET, vai botando teu óleo velho numa garrafa, acabou, se informa onde é que pode doar. Se você não souber, me pergunta que eu te digo. Tem várias pessoas que vão pegar na tua casa, sabe? Então, assim, em vez de estar poluindo, em vez de estar fazendo mal, você está salvando, às vezes, uma família da fome. Fui apresentada pela minha mãe, que hoje, há exatamente 2 anos, Deus nos levou para perto dele. A minha mãe me apresentou o La Torre de Melo. E aí a gente passou lá no hotel, já tem muito tempo, mas a gente passou a fazer tudo que podia em prol do La Torre de Melo. Então, assim, vou dar um exemplo. Na hotelaria, a gente tem os achados e perdidos, que os hóspedes nunca vi, esquecerem tanta coisa, mas esquecem demais. Por lei, nós temos 90 dias para guardar. Depois disso, pode ser desfeito. O que é que eu faço?
Em vez de fazer a cada 90, eu faço a cada 180 um bazar com os funcionários, aonde eles trazem coisas de casa, eles mesmos, não é nada de amigo de fora não, eles mesmos trazem as coisas e junta com os achados e perdidos, eu vendo para eles mesmos e o apurado, que nunca é menos de 2, 3 mil reais, eu compro de insumos, de tudo que o Lar Torres de Melo estiver precisando. Então, assim, tem várias coisas. Às vezes é um clientão, baita empresa que faz um baita evento com a gente, aí diz assim, tá, mas eu não quero pagar o aluguel da sala, porque eu já tenho hospedagem, eu tenho coffee break, eu tenho almoço, tarará, tô te deixando muito dinheiro, eu não vou pagar o aluguel de sala. Eu falei, tá, beleza, não vai pagar, mas vai pedir 1 quilo de leite, 1 quilo de alimento não perecível para cada participante. Então, assim, eu não ganhei, mas eu consegui através daquele cliente, e o participante que está pagando às vezes 300, 400 reais, vai se incomodar de levar 1 quilo de alguma coisa? Não se incomoda. A gente tem também o estacionamento do lado, em uma área grande, e de vez em quando eu recebo pedido de alguém para fazer largada de corrida, concentração não sei de quê, eu digo, não, mas de graça não. Quero 1 litro de leite de cada participante. Aí nisso a gente manda para o prédio, manda para o Lar Torres de Melo, enfim, continuo voltando à minha frase, fazendo a diferença na vida das pessoas. Nesse momento eu não tirei um tostão do meu bolso, eu apenas fui ponte para alguém que pode me dar, né? E assim vai. No lobby tem uma parede com o pé direito bem alto, e há exatos 12 anos eu estava lá conversando com o Raimundo Fagner, nosso querido Fagner, e aí ele olhou assim e disse assim, e essa parede aí, tu não vai botar nenhum quadro não, uma parede desse tamanho. Eu digo, Fagner, a parede é tão grande que eu não tenho dinheiro para comprar um monte de quadro. Ele, por que você não traz meu acervo para cá? Eu tenho uma exposição enorme na Fundação Raimundo Fagner, e eu deixo aí por um tempo. Resumindo a história, em função disso, depois que saiu o Fagner, a gente não para de ter artistas cearenses expondo lá nesse espaço. A cada 6 meses a gente convida um novo artista. Já passaram 2 que não são cearenses, mas o meu foco é o cearense. Aonde ele vende essas obras, ele não paga nada por estar lá. A gente faz um coquetel de lançamento com imprensa, com convidados, com artistas, com pessoas do ramo, né? E clientes e tudo mais. E aí a venda é 100% responsabilidade dele, eu só peço a ele que 10% ele doe para uma instituição de caridade. Paralela a essa exposição, eu tenho sempre do lado mesmo, no mesmo lobby, uma exposição social. Então, durante muitos anos, essa exposição era criada, era feita, digamos, produzida pelos idosos do Lar Torres de Melo. A gente tem um professor parceiro, o Tota, onde o Tota faz a oficina de pintura com eles produzem as obras, e a gente vende, 100% da venda é para eles. Então, sempre teve essa casadinha dos 10% do artista famoso ser doado para o de cá. Depois veio a pandemia, infelizmente o Lar Torres de Melo não pôde mais ter as oficinas. Nós passamos a fazer uma rotatividade, digamos assim, das instituições de caridade. Então, nós tivemos as crianças do IPOM, com exposição de quadros lá também à venda, muito bacana, coisa mais linda do Instituto Povo do Mar, né, das crianças da Praia do Futuro. Depois nós tivemos um projeto muito lindo, que chama Cores da Arte. Cores da Arte foi uma bênção que algumas pessoas do Instituto do Cego receberam, que o Dias Brasil, que é um artista cearense, uma pessoa maravilhosa, ele simplesmente desenvolveu uma técnica para ensinar pessoas 100% cegas a pintar. Então, quando eu descobri esse trabalho, eu fiquei encantada, eu falei, ai não, eu quero muito. A gente tem a Lília Kinderé como curadora, ela que me ajuda nessa parte de arte. E aí ela trouxe o Dias Brasil e me deu a honra de conhecer pessoas maravilhosas como a Ariel e várias outras senhoras cegas que pintam, que assim, inacreditável. Então nós ficamos mais de 6 meses com a exposição deles. Graças a Deus, depois disso, eu não paro de ver no Instagram, em todo canto, eles em vários lugares diferentes, ou seja, eles estão super conhecidos. Participaram inclusive de uma feira de artesanato no centro de eventos, a FENACE, enfim. Está muito bacana a divulgação do trabalho do Dias. E essas pessoas que antes viviam só da aposentadoria, por serem cegas, a grande maioria ficou cega com o tempo. Infelizmente, por alguma doença, alguma coisa desse tipo. Então, eles não vivem mais só da aposentadoria, eles vivem também da venda dos quadros, que são muito lindos. Eu tenho na minha casa, eu tenho na casa de praia, eu tenho no nosso açaí, onde eu posso botar quadro deles, eu também boto, porque é muito bacana, é muito bonito. Não é só para ajudar, não é porque realmente é bacana. E aí, assim, eu fiquei, o maior presente que eu podia receber em relação à valorização, a
a prova de que o nosso negócio realmente é visto positivamente, é respeitado, foi quando a Lenice Queiroz, presidente da Fundação Edson Queiroz, me perguntou se eu aceitaria fazer uma exposição dos alunos da escola Yolanda Queiroz, que tem aula de pintura, aula de canto, aula de tudo que é arte e cultura, eles fazem lá com as crianças. E eu me senti muito honrada, confesso que assim, eu fiquei meio em estado de choque, eu como assim? Né? E aí nós estamos atualmente com a exposição feita pelas crianças da escola Yolanda Queiroz. Não são expostas à venda, no caso, como são as outras instituições, mas é uma oportunidade que a gente tem de mostrar àquelas crianças a importância do trabalho delas. Não é nem do trabalho, né, digamos, da pintura. Então, como o lançamento foi recente, foi de noite, são crianças pequenas que moram em comunidades que não devem muito sair à noite, enfim, a gente vai trazer essas crianças para o hotel, talvez na próxima semana, para que elas vejam a importância que é o trabalho delas. Então, tá lá no lobby de um hotel, na beira-mar, exposto na parede, para elas chegarem lá e dizer, poxa, o meu quadro, que eu fiz talvez até numa brincadeira, está sendo valorizado aqui. Ou seja, é a arte fazendo a diferença na vida das pessoas. A arte como inclusão social. O prazer maior realmente é o negócio que está por trás de tudo isso, né? Mas o foco a gente tem, às vezes até a gente consegue muito cliente mesmo, por sermos assim, fazer um pouco diferente. Nós somos um dos primeiros hotéis pet friendly da cidade, nós somos parceiros da Praia Acessível, na Praia de Iracema, né, lá em frente. Então, assim, nós temos banheiro adaptado para deficientes, nós temos a sinalização para deficiente visual no hotel. A gente procura realmente fazer com que todo mundo que chegue lá se sinta importante. Essa questão do pet, no começo, muitos hoteleiros amigos meus diziam, Ave Maria, tu é louca. Por que tu quer tanto cachorro dando trabalho? Eu digo, gente, se todo humano se comportasse como esses cachorros que vêm para cá. E assim, as famílias hoje têm um pet como um membro da família. Se tem uma coisa que mudou na pandemia, foi o pet na família, não só brasileira, eu imagino que o mundo todo. Porque quem não tinha passou a ter, quem tinha passou a amar mais. Então assim, a gente chega a ver os pets chegando lá, Ave Maria. Primeiro o pet, depois a esposa, depois o filho. Então, por que eu vou fazer diferente, né? Então, eu brinco até que nós não somos pet friendly no Sonata, nós somos pet lovers. Porque vai até mais do que uma simples amizade. A sensação que eu tenho em cada ação que é feita no Sonata, em cada ação que eu faço individualmente, assim, como pessoa física, eu sinto que eu ganho muito mais do que quem recebe. Sabe, assim, quando aquilo está acontecendo, na minha cabeça vem, poxa, obrigada Deus, eu tenho condição, eu tenho saúde, eu tenho capacidade, eu tenho sensibilidade de estar fazendo isso. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que eu ganho muito mais do que quem está recebendo. Então, para mim, às vezes eu fico até pensando em fazer alguma coisa por alguém, aí eu fico, poxa, mas eu estou pensando mais é em mim, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou ficar tão feliz que eu estou querendo mais a minha felicidade do que a dele. Aí depois eu digo, não, mas eu não vou ajudar, então deixa eu ser feliz com a ajuda, com a felicidade dele. Com certeza eu ganho mais do que eu dou. Já me perguntaram se eu me sinto uma mulher empoderada. Assim, por incrível que pareça, não, eu acho que não, sabe? Eu faço muita coisa que eu acho que faz a diferença, que realmente, assim, é simpático para quem vê, mas eu acho que falta muito para chegar lá, sabe? Assim, eu acho que sempre preciso de mais alguma coisa. Uma coisa que eu falei da minha infância e adolescência é meio que não me valorizar tanto quanto eu realmente sou. Então, eu já escutei de algumas amigas, de algumas pessoas, que eu sou uma mulher empoderada, mas eu não me sinto. Não me sinto. Acho que falta um bocado de coisa para chegar lá. Talvez ainda um pouquinho de crença na pessoa que eu sou, né? Aquela coisa que eu disse que tinha mudado, conversa. Tem muito o que mudar ainda tem muita coisa que às vezes eu escuto não só no trabalho, às vezes na vida pessoal mesmo, alguma amiga, alguém falando, poxa, mas você é isso assim, eu digo, tá doida, é? Sou eu? Não, menos, sabe? Então assim, não me sinto ainda não, pode ser que eu chegue lá.
Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria parado para pensar mais e tentar entender o porquê disso. Então, digamos que eu hoje converso com alguém que tenha menos idade que eu e que passe por essa situação, assim, poxa, pensa por que que você tem isso na sua cabeça? Por que que você não vê o lado bom, as suas qualidades, o seu lado positivo e tenta trabalhar isso, né? Tenta focar mais no que é bom. Eu, no meu caso, eu era muito tímida e isso me matava. Tá, beleza, eu era tímida, mas eu não era boa em outras coisas. Então, por que que eu não fui atrás disso? Por que que eu não fui atrás de vencer aquela timidez, de vencer aquelas dificuldades baseada naquilo que eu tinha de bom? Mas não, eu sempre me senti incapaz. Gente, era uma coisa tão louca. Eu sempre botei na minha cabeça que eu jamais seria mãe, eu não teria capacidade de engravidar, eu não entraria na puberdade, eu não teria peito. É tanto que eu comecei a usar sutiã, eu tinha 16, 17 anos, porque eu não tinha. Foi um negócio tão assim que eu acho que a minha cabeça foi a culpada de tudo. Eu acho que sucesso é você ser feliz naquilo que você faz, é você fazer com amor o que você faz, independente do que seja. Se é um pequeno empresário, um grande empresário, seja lá qual for a profissão, se você é feliz, se você se sente realizado, você tem sucesso. Porque muitas vezes sucesso não é o que as pessoas acham, não é o que as pessoas pensam de você. Sucesso é o que você sente, é o que você acha, é o que você quer. Então, eu me sinto bem-sucedida na hotelaria. Eu não era bem-sucedida como eu gostaria, como trabalhando em banco, como funcionária, como diretora de uma construtora. Hoje eu me sinto uma mulher bem-sucedida na hotelaria. Por quê? Porque eu sou feliz no que eu faço. Eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço, pelo meu contato com as pessoas, pelo contato com os meus clientes, meus funcionários. Gente, a família Sonata, como eu chamo, assim, eu sinto um prazer tão grande de trabalhar ali, sabe? De ter aquelas pessoas do meu lado, de poder abraçar cada funcionário. É muito engraçado quando eu chego para cumprimentar as camareiras, que normalmente elas estão bem suadinhas. Eu tô suado de problema teu, não tenho nada a ver com o teu suor. Então, assim, isso me faz um bem, sabe? Eu realmente me sinto realizada e isso para mim é sucesso. Existem algumas outras frases que eu gosto de usar, mas assim, eu me sinto, não diria na obrigação, mas no dever de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, de dar um bom dia a um porteiro, de baixar o vidro do meu carro todo santo dia para dar um bom dia, chamar o porteiro pelo nome, eu tenho certeza que aquilo faz ele feliz. Então, por mais que eu procure alguma frase marcante na minha vida, sempre volta a minha vontade, necessidade e a importância que eu acho que eu dou em fazer a diferença na vida das pessoas.